Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. 1 Samuel, aleluia, capítulo 3. Vou louvar o Senhor, aleluia, Jesus, com louvor, e depois do louvor a gente vamos meditar essa palavra, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai Todo-Poderoso, aleluia. Entra, Senhor, na tua igreja. Eu creio que o Senhor já está, papai. Envia teu Espírito Santo de Deus, aleluia. Ah, Deus misericordioso, aleluia. Sentimos tua glória neste lugar. Grande acontecerá, eu creio, se ativa sobrenatural. Deixa o Espírito de Santo de Deus entrar na sua vida. Tua glória neste lugar, algo grande acontecerá. Sobrenatural, aleluia. aleluia. Elohim, Shaddai, essa noite, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante a Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Aleluia. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, aleluia, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, é uma confirmação da palavra do irmão Pedro, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois que tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar. E foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel, o qual se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a se deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou-lhe a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis que aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai, deita-te
E há de ser que te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio ao Senhor, pois ali, e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual toda a ouvir dirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenha falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pelas suas iniquidades, que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis, não respondeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada as suas iniquidades, nem com sacrifício, nem com oferta e nem com manjares. Amém? Pode se sentar, meus irmãos. Aleluia. É uma palavra muito linda, muito maravilhosa, porque essa palavra, aleluia, que vem, glória a Deus, é uma palavra de obediência, é uma palavra de chamado, aleluia, e também é uma palavra aonde podemos englobar a iniquidade de um homem que tinha tudo para Deus abençoar a sua família. Ou seja, Eli era um homem escolhido por Deus. Mas eu quero começar falando do menino Samuel, filho de Ana, aleluia. Um filho que veio sobre uma promessa. Quem lembra da passagem de Ana? Uma mulher estéril, uma mulher que não poderia ter filho, mas através da oração, da intimidade com Deus, e o mais importante, a fé, Deus, ele manda um anjo, aonde naquele ventre nasceu um menino, e um menino que também tinha promessa. Você já viu uma história que Deus, ele já te conhece desde o ventre da sua mãe? É a história de Samuel, um menino escolhido, um menino que foi dado, um menino que foi gerado pelo Espírito Santo, profeta Samuel escolhido, aleluia. Mas Ana, a mãe, ela oferece para Deus, ela engravida, mas oferece aquele menino para Deus. E quem recebeu esse menino para poder ensinar, para poder, aleluia, começar a explicar o chamado dele, para ele começar a intimidade com Deus, foi entregue para Eli, um sacerdote, Eli um escolhido por Deus, Eli um homem que conversava diariamente com o Senhor Jesus. Mas ele começou a deixar a desejar a presença do Senhor, como eu falei no começo, aleluia. A palavra do Senhor era de muita valia. As profecias, Deus, ele não falava com qualquer um. Naquele tempo, Deus já estava afastando daquele povo, ou seja, até do sacerdote, porque ele não colocava ordem na casa dele. A casa dele, os filhos deles, aleluia, já estava pecando. Os filhos deles já pegaram, roubaram a arca que Deus colocou para Eli tomar conta, um lugar sagrado, um lugar onde aquele povo ia orar diariamente, um lugar onde até Samuel começou a aprender, a experimentar a essência de Deus, aleluia, experimentar o chamado, porque quem tem chamado, ele sabe que tem. E eu quero dizer, começar essa noite, dizer para você, você tem um chamado de Deus, você não está aqui por acaso, aleluia. Às vezes você pode até pensar, mas de novo, todos falam que eu tenho chamado.
chamado, mas nada acontece na minha vida. Eu quero dizer para você, Deus ele começa, aleluia, mover montanhas, mover a glória na sua casa, porque nós acreditamos num Deus vivo, aleluia, aquele Deus que ele faz o morto ressuscitar, aquele Deus que ele pega, aleluia, na sua mão direita e levanta e fala: meu filho, minha filha, eu quero você para mim, porque eu vou fazer um reboliço na sua casa. Aquele que não te acompanha vai te acompanhar, aquele que não acredita no seu Deus vai começar a acreditar, porque Deus, quando ele coloca a mão, aleluia, ele faz as coisas inacreditáveis. E como eu disse para vocês, aleluia, eram de muita valia naqueles dias. Não há visão manifesta. O Senhor ele começou a afastar um sacerdote preparado para levar a palavra para aqueles que estão em pecado, ou seja, levar uma palavra para poder ensinar, para você levar adiante. A Bíblia fala que nós cristãos, aleluia, principalmente nós consagrados, cooperadores, diáconos, pastores, nós temos que levar a palavra e de pregar ao evangelho a todos. Mas ele deixou a desejar. Ele não colocou a casa dele em ordem. Como eu falei para vocês, ficou os filhos tomando conta da arca. E Deus ele começou a se afastar. Isso eu posso trazer na minha vida. Isso você pode pegar na sua vida. Você já notou? Quando nós começamos a se esfriar, quando nós começamos a se afastar da presença do Senhor, parece que a arca ela vai se afastando. Parece que nada vai dando certo. As tribulações vão aumentando. A doença começa a chegar. E de repente perdemos até o nosso emprego. Aleluia. Mas Deus ele quer falar diferente com você essa noite. Hoje ele quer fazer uma aliança nova. Hoje ele quer que você coloque a palavra aliança na vida sua diariamente, porque ele tem promessa. Samuel teve promessa, Ana teve promessa, e não é por acaso que você está aqui, porque a promessa sua há de chegar, porque as provas que você está passando não vai continuar, porque a palavra que eu trouxe para você é a lâmpada que o irmão Pedro falou. Não deixe a lâmpada apagar, e a Bíblia fala: antes que a luz, aleluia, antes que a lâmpada se apagasse da arca, Deus ele chama Samuel. Aleluia. Deus ele chama Samuel por várias vezes. E Samuel ele não tinha muita intimidade com o Senhor. Ele orava junto com Eli, ele aprendia muitas coisas com Eli, mas não tinha ainda intimidade de conversar. É difícil no nosso dia a dia. Às vezes, quantas vezes nós tentamos conversar com o Senhor e parece que Ele não quer conversar com nós. Quantas vezes humilhamos na presença do Senhor, mas não escutamos ainda uma resposta. Eu quero dizer para você, meu irmão, nunca é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. A sua resposta que você quer, aleluia, já está escrito no livro da vida, aleluia. Só espera um momento, porque vai chegar uma hora que Ele vai falar, aleluia, Josuel, que Ele vai falar Lorival, que Ele vai falar Alessandro, aleluia, que Ele vai falar Maico, aleluia, que Ele vai falar, aleluia. Eu estou ouvindo a sua voz. Às vezes, meus irmãos, nós queremos ouvir do nosso jeito a presença do Senhor, a voz do Senhor, mas não é assim. A Bíblia não fala que naquele tempo já era de muita valia. Deus ele não se manifestava em qualquer um.
Mas ele escolheu um menino, ele escolheu um jovem, ele escolheu um homem que estava nos caminhos de Deus, um menino que estava começando, aleluia, a experimentar o Espírito Santo de Deus. E isso não muda nada. Deus hoje Ele quer conversar com alguém nessa igreja. Deus Ele quer falar essa noite com alguém nessa igreja. Deus Ele quer mostrar para você, aleluia, que você não está sozinho. Se muito tempo você não sente nada, aleluia, que Ele colocando a mão na sua cabeça, no seu ombro, essa noite Ele vai conversar com você. Eu creio na palavra do Senhor. Jesus, Deus Ele chama Samuel, aleluia, por vários noites, e Samuel, ele não sabia que era Jesus. Ele ia até o sacerdote ali. Deus Ele falava, Samuel, ele corria, levantava e ia até a Eli. Ele falava, não fui eu, volte a dormir. E aí foi assim sucessivamente. Até que ali ele nota, aleluia, que tinha uma coisa estranha. Que aquele menino, estava acontecendo alguma coisa sobrenatural. E quando você conhece a palavra do Senhor, e quando você conhece o chamado do Senhor, você sabe que é de Deus. Porque Deus, Ele te instrui, Deus, Ele te dá sabedoria. Eu não sei se acontece com alguém daqui, quando você quer ir no caminho, bate uma coisa, você fala, não, eu vou por esse. Às vezes é Deus te desviando de algo ruim. Às vezes é Deus te livrando de um acidente. Às vezes é Deus te livrando da morte. Mas aí Deus, Ele chama Samuel. Ele entende que tinha uma coisa sobrenatural e fala, ó, se você escutar de novo, você fala, eis-me aqui, Senhor, que o seu servo te ouve. E aí Samuel fez. Deus, Ele chama Samuel, Samuel fala, eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. E disse o Senhor, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo mundo que ouvir lhe dirão ambos ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele. Olha só, suscitarei contra Deus. Ele já estava furioso. Algumas palavras em alguns versículos, eu não lembro agora, que fala que quando o pecado ele sobe nas narinas de Deus, Deus Ele coloca a mão, Deus Ele afasta, Deus Ele mata, porque com Deus não se brinca, com Deus não podemos ser duas caras, com Deus não podemos dar um pé na igreja, um pé fora. Com Deus a gente não pode estar aqui, chegar em casa e bate na mulher. Com Deus a gente não pode ser mal pagador. Com Deus a gente não pode ser pessoa desonesta. Com Deus a gente tem que ser fiel. Com Deus a gente temos que caminhar nos caminhos certos. Mas Deus Ele manda o recado, porque já me fez saber que julgar na casa de sempre pela iniquidade de Eli, que ele bem conhecia. Ou seja, aqui Deus não fala que Eli conhecia, mas o que eu posso pegar nessa palavra é que ele conhecia a arca. Ele sabia que tinha que ser cuidada. Ele sabia que não era qualquer um que colocava a mão na arca. Ele sabia que não era qualquer um que entrava no templo, aleluia. Não é diferente que acontece em muitas igrejas. Qualquer um sobe no altar, qualquer um tem oportunidade, qualquer um quer cantar. Pensa que igreja é brincadeira. Tem pessoas que ficam ali, ficam lá, não sabe que posição que quer, aleluia. É um Eli da vida. Mas Deus estava furioso e Ele falou: jamais será espiado
confiada a sua iniquidade. Deus, ele estava tão curioso que ele não queria nem saber se estava pecando. Ele só queria saber, aleluia, que nem o sacrifício, ele poderia fazer qualquer sacrifício, qualquer manjares, qualquer oferta, que Deus não estava nem aí. Ou seja, Deus já estava afastado da presença de Eli. E se vocês veio por aqui essa noite, se você acha que Deus está afastado da sua vida, venha que Deus, aleluia, Ele quer mudar a sua história. Venha e coloca no altar suas iniquidades, porque há tempo. Deus, ele deixa um tempo, Deus, ele dá uma oportunidade para que você ore, para que você busque, para que você fale: ah, Senhor, eu quero, eu e minha família servir a tua casa, aleluia. Em Salmo capítulo 50, versículo 15 fala assim: invocai-me no dia da angústia, e eu livrarei, e tu me glorificar. Você está na angústia, você está na tristeza, aleluia. O Salmo te diz: nas angústias eu te livrarei, e tu me glorificar. Eu tenho certeza que ainda Deus, aleluia, Ele vai colocar a glória na sua casa, e você vai glorificar. As promessas que Deus colocou na sua vida, você vai exaltar, porque Deus merece, aleluia. Jesus, ele não morreu na cruz por acaso. Jesus, ele não deu a vida dele, ele não derramou o sangue dele, aleluia. Deus, aleluia, Jesus, ele entrega todos os nossos pecados, ele morre pelos nossos pecados, para que nós estivéssemos aqui hoje, aleluia. E por isso que nós, quando estamos na casa do Senhor, nós temos que glorificar, nós temos que exaltar, nós temos que pular, nós temos que rodar, nós temos que sapatear, porque Deus, ele merece toda a nossa alegria, aleluia. Às vezes você encontra um irmão, você fala: irmão, você faz parte de alguma igreja, aleluia? Ah, eu faço parte da igreja em casa. Aí você acaba até perguntando, né? Que igreja? Em casa. Tem muitos que falam que não precisa vir na igreja. Tem muitos que falam que não, eu fico em casa, eu oro em casa, eu assisto em casa. É a mesma coisa, não é? Hoje é um dia especial. O corpo e o sangue de Deus presente. É o corpo de Deus presente. Porque quando nós cremos, aleluia, quando for consagrado, quando for orado, é ali Deus vivo na nossa presença. É Deus fazendo coisas sobrenaturais, aleluia, como o redemoinho, quando nós se alimentamos da presença do Senhor. E esse redemoinho, ele vai limpando, e esse redemoinho, ele vai curando, aleluia, quem crê, aleluia. E esse redemoinho, aleluia, é Deus presente, renovando a nossa vida, para que nós possamos abastecer, aleluia, para nós conseguir passar o mês, para nós conseguir passar a semana. Agora adivinha, aleluia, quem não toma é um Eli da vida. Ele fica cego, ele perde o trono, ele cai da cadeira, bate a cabeça, morre. Deus, ele destrói aquele que não está na presença dele, aleluia. Eu queria muito prosseguir, aleluia, mas eu tenho certeza que todos, aleluia, entenderam o sentido da palavra, entenderam o sentido da família, aleluia, entenderam que Deus também, através de Eli, ele destrói filhos, ele destrói família, mas também existe a promessa de Samuel, que Deus dá alegria naquele ventre daquela mulher Ana, aleluia. Que Samuel vira, aleluia, um novo homem, um novo profeta de Deus. E Deus, ele quer fazer grandes profetas nessa igreja. Deus, ele quer fazer grandes coisas nessa igreja, e eu creio, aleluia. É Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos ter Santa Ceia. Quero deixar aqui essa palavra para os irmãos. Quero louvar rapidinho o último louvor. Vou pedir para os irmãos se levantarem.
Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que hoje é dia de alegria, hoje é dia de vida nova, aleluia. Ah, Deus, estou aqui, Senhor, essa noite. Visita a minha casa, visita a minha família, Senhor. Visita essa igreja, aleluia. Aleluia, Jesus. O que se pede perdoar é folha e pó que não serve.